pessoal do sexto ano, chegando aqui na sua tela, mais uma vez, o professor Gilson Soares, o rapaz que vocês já conhecem, Juninho conhece, Isabel conhece, Isadora, todas as Isas possíveis existentes no mundo, Terezinha, todo mundo já sabe que é o rapaz do rostinho lindo que chega com mais uma aula de geografia do nosso segmento geográfico para o sexto ano no Educa Recife, abrilhantando mais uma manhã de quinta-feira. Como vocês já conhecem, vocês esperam esse momento, né? A quinta-feira é aguardada porque a gente começa com o professor Luciano também ali, já dando seu bom dia. Aí pessoal, tudo bom com vocês? Como o professor disse, né? A gente começa mais um dia aqui com aulas para a turminha maravilhosa do sexto ano. Lembrando, essa aula hoje é transmitida pela TV Nova agora no turno da manhã, é reprisada no turno seguinte, vai para o canal do YouTube e vocês podem acessar também a nossa aula pelo aplicativo do Educa Recife, que o meu xará Juninho vai jogar, aí ó, já jogou aqui, ó, professor, os QR Codes, então aponta o seu celular para os QR Codes, faz o download do aplicativo, instala o aplicativo do Educa Recife e você pode assistir às suas aulas e o melhor, com a sua internet financiada, não consumindo do seu pacote de dados. Então, como eu digo, feita toda essa introdução, vamos lá, professor, que eu estou curioso para aprender aí. Vamos embora, né? E é muito bom a gente receber as suas interações, a gente fica muito alegre. Professor, professora não é diferente, também pode interagir. Fique à vontade para usufruir das nossas possibilidades de interações. Por que não interagir conosco, né? Estamos aqui trabalhando juntos para o crescimento educacional dos nossos estudantes da Rede Municipal de Educação do Recife. Apesar que tem gente, né, de outras cidades que manda um abraço para mim, me acompanha nas redes sociais, né? Daqui a pouco aparece aqui, ó. Não vai aparecer, né? Vai aparecer aqui, arroba, não vamos fazer aqui o anúncio, né? Por que não? Mas segue lá, arroba Gilson Soares, com 2 O no Gilson, tá? E aí, olha aqui, o professor Gilson Soares, né? No Instagram, Juninho, arroba Gilson Soares, com 2 O no Gilson, tá? Pronto. Nossa aula de hoje vai ser sobre o quê? Vamos falar aqui das alterações das paisagens, como ela vai ocorrer. Vamos falar tanto de uma forma natural, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, eu fui em aulas passadas, né? Vamos dar uma relembrada e também como o ser humano ele vai dar essa alteração também nessas paisagens. Então vamos juntos. Também com Clisma, fazendo aqui ó, a interpretação de Libras da nossa aula. Pessoal aí de São Lourenço, Camaragibe, Jaboatão, Olinda, Paulista, tudo ligado na gente também, né? Através da TV Nova Nordeste. Já começa aqui a nossa aula, jogando na sua tela essa imagem aí, ó. Que é o quê? Um globo terrestre representando o que? O nosso planeta Terra. Então, eu tenho no meu escritório, olha, no meu escritório, né? Um globozinho, não é tão grande assim, pequenininho, mas ele está ali representando a superfície em que a gente convive aqui, que a gente habita, onde tem os continentes, os países, os oceanos. É justamente o nosso globo terrestre, o nosso lugar de vivência, o nosso lugar de habitar. Visto isso, olha só essa imagem que chega na tela. Poxa, professor, por que essas imagens estão um pouco aí distorcidas? Pronto, nós temos aqui um formato que a nossa Terra ela possui. Se você pega nessa imagem aqui, você está vendo ela numa forma esférica, né? Ela não é tão esférica assim, não. Ela possui essas deformações na sua crosta terrestre, na sua camada externa. Por isso que a gente fala que o formato da Terra possui o quê? O formato de um geóide, que é justamente sendo exemplificado aqui através desse conjunto de 6 imagens
você percebe que não é uma circunferência perfeita. Mas aí, professor, por que se utiliza a circunferência? Porque a gente utiliza lá aquela esfera, né, perfeita, justamente é a estrutura que vai se aproximar, né, uma estrutura matemática, uma estrutura geométrica, que vai se aproximar desse formato real da Terra, em que a gente pode fazer as projeções cartográficas, a gente vai conseguir elaborar o que? A questão dos fusos horários, a gente vai conseguir se posicionar através desse sistema, que é uma esfera perfeita, né? E isso vai facilitar tanto os nossos deslocamentos navais, deslocamentos aéreos, vai facilitar, né, o estabelecimento dos nossos horários do dia. Então facilita muito isso, além também da gente conseguir fazer os estudos através dessas imagens projetadas no plano cartográfico dos mais variados tipos que a gente possa estabelecer, porque você sabe que a gente na geografia estuda muita coisa, né? A gente estuda solo, a gente estuda relevo, a gente estuda vegetação, a gente estuda clima. Então, a depender daquilo que a gente for estudar, a gente vai ter o mapa aí feito com as características que a gente deseja. Se a gente tem um formato de terra aí bem deformado, né? Então a gente faz lembrar também a questão dos mapas, né, professor? Das projeções cartográficas, o senhor falando aí, que possui também as suas deformações. Você sabe que para a gente fazer, se não sabe, vai saber agora. Para a gente estabelecer uma projeção cartográfica, um mapa, vai ter que seguir alguma característica, né? Ou algumas, porque pode ser mais de uma. Por isso que nós temos aqueles 3 pilarzinhos, né? O mapa ele pode ser equivalente, equidistante, ou então o quê? Conforme. Então, o mapa ele pode aparecer com apenas uma característica dessa ou com 2, mas nunca vai surgir com essas 3 características, porque ficaria muito complexo, quase que saiu um espanhol aqui agora, hein? Muito complexo para a gente desenvolver o mapa através dessas 3 características. Por isso, que sempre aquele mapazinho que você pega aí no seu livro, então você pode ter um mapa na própria palma da mão, né? Ele sempre vai haver alguma distorção, até na forma digital, né? Ele sempre vai haver alguma distorção. Se o mapa ele é equidistante, é equidistante. Então as distâncias estão sendo prevalecidas. Se ele é um mapa conforme, ele vai estar o quê? Respeitando as formas dos continentes, as formas dos países. Tem aquela projeção bem famosa, né, de Mercator, justamente, a projeção conforme. Já se vai ser um mapa equivalente, ele vai ser equivalente ao tamanho dos continentes, ao tamanho real dos países. A projeção de Peters, você vê aí justamente aquele mais alongado. Isso quer dizer que uma projeção está errada e a outra está correta? Não. Porque vai depender do que você almeja daquele mapa, do que você almeja estudar. Aí você pega aí as projeções ideais, específicas para aquele caso que você quer estudar. Tem a projeção cilíndrica, tem cônica, tem plana. E sempre lembrando, né? Todo mapa ele vai possuir alguma distorção. Mas se o globo terrestre tem essas distorções na sua característica física, todo aquele processo de formação, Big Bang, aí vem o resfriamento, aquela coisa toda, o planeta Terra ele não vai se manter estaticamente com essa característica aqui assim, ó, perfeito, né? Tá assim, foi um frame, né? Aquela imagem pausada, pá! Não é que daqui a 20, 30, 100, 200 milhões de anos, aquele lugar vai estar do mesmo jeito. Por quê? Porque os relevos, as paisagens vão se alterando ao longo dos tempos, dependendo de alguns fatores, e é isso que a gente vai estudar na nossa aula de hoje. Fatores naturais e também fatores antrópicos, que é aquilo que a gente chama das ações humanas. Começando com os naturais. Olha aqui, a gente fala, tá até ali, ó, relembrando, né,
O relevo ele tem essa origem, né? E se transforma sob a intervenção de dois tipos de agentes. Aqueles endógenos e aqueles exógenos. Os endógenos, endo vem de dentro, né? Atuando na parte interna do planeta. E os exógenos na parte externa. Juninho, tu tá ligado aí, né, Juninho? Ô, Juninho, cortou pra mim, Juninho? Olha pra aqui, ó. Pra você ver como as paisagens elas se alteram. Juninho, mostra agora o professor Luciano. Vê só como ele tá agora, ó. Veja como ele já está um pouco diferente, ó. Já jogou aí uma bandana, já mudou a paisagem. Uma característica externa do professor já foi aí alterada. E assim, é isso aí. Não, professor, eu sei que o senhor aí, pegar aí, professor Luciano, onde o senhor habitou durante as crianças, naquela fase mais infantil, que o senhor brincava, era pega se esconder e não sei o quê, exatamente. aquela coisa toda. Aquele lugar que o senhor conviveu quando era criança, se o senhor voltar lá hoje, vai estar bastante diferente, não vai estar não, professor? Oxe, está completamente alterado. A gente tinha um descampado na rua de casa lá. A gente corria para jogar bola, para empinar pipa, para jogar capoeira. E nunca aprendi, professor. Certo? Na realidade, assim, eu tentei, aí uma das primeiras aulas levei uma pesada, desisti. Aí, esse negócio não é pra mim não, estão querendo me matar, então eu corri. Aí sobrevivi. Então, assim, agora eu acho muito bonito, né, quem consegue jogar capoeira, né, aquelas piruetas, aquelas... É bonito demais, né? Eu também tenho uma história sobre isso, viu? Então, mas está todo alterado, né? Esse descampado mesmo virou um terreno onde construíram várias casas, então... Tá vendo você? O espaço das crianças, né, de hoje lá na minha rua para brincarem ficou muito reduzido, né? Aí quando a gente parte para as alterações de uma forma natural que vai ocorrendo no globo terrestre, se a gente tem os agentes endógenos, eles vão transformar o relevo. Se a gente fala dos exógenos, eles vão ali esculpir. Então, ó, você vê aqui na tela, ó, os agentes endógenos, eles formam, ou seja, novas estruturas vão surgir ali naquele local que está havendo ali uma atividade endógena. Já do outro lado, os agentes exógenos, eles vão aqui, ó, modelando, vão esculpir aquela forma de relevo. Olha aqui os agentes endógenos expostos na sua tela. Nós temos o que? O tectonismo, que ele pode ocorrer aí de duas formas. De uma forma horizontal, pode aparecer no seu livro aí com o nome de orogênesis, e também de uma forma vertical, podendo aparecer no seu livro aí escrito como epirogênesis. Quando a gente tem aquele tectonismo horizontal, é bem comum não, né? Temos aí a formação de cordilheiras de montanhas, né? Vai surgir ali um relevo mais elevado. Quando a gente tem aí um tectonismo mais vertical, é bem famoso aparecer as falhas. Também nós temos o que aqui, ó? Abalos sísmicos e os vulcanismos. Os principais agentes exógenos, se a gente falou dos endógenos que vão transformar esse relevo, nós temos o que? Os que vão esculpir, vão estar ali dando novas formas àquele relevo que surgiu ali. Então nós temos o que? O intemperismo, a erosão e a sedimentação. Vamos agora entender através dessa imagem cada processo como esse. O intemperismo vai ser justamente o desgaste. Teve lá o processo endógeno, formou aí esse conjunto montanhoso. Beleza. Aí agora vai começar a esculpir. Olha aí o intemperismo. Aí chega a ação de vento, das chuvas, tudo isso batendo naquele relevo, né? E vai acabar o quê? Ocasionando no seu desgaste. Quando ocasiona esse desgaste, nós temos o quê? Agora entra a ação da erosão. Se for intemperizado, quebrando aquelas partículas, deixando elas soltas, o processo erosivo vai ser justamente o que? O transporte desses sedimentos que foram ali soltos. Então é bem comum quando a gente fala da erosão,
eólica, a gente vê lá aquelas grandes estruturas de relevo formado com alguma perfuração, com alguma abertura, né? Também tem aqueles chamados os morros testemunhos, né? Temos uma grande área que é ali de uma forma plana e tem aquele relevozinho no meio, formando ali aqueles morros testemunhos, né? Que fica ali evidenciando, foi testemunho de que ali existia uma grande forma de relevo, né? Então, tem o intemperismo, essa ação de desgaste, a erosão, que vai ser o transporte dessas partículas que foram soltas, né, através do vento, da água, até chegar no processo de sedimentação, que é justamente que vai ser o quê? O acúmulo desses sedimentos que foram transportados. Beleza? Fica ligado. Intemperismo, ação, pode ser dividido em três: intemperismo químico, físico e biológico. É bem comum aparecer esses três, né? Intemperismo físico, químico e biológico. A questão da erosão, esse transporte dessas partículas, e a sedimentação, onde essas partículas vão estar ali se acomodando, né? Chegando no seu destino final, formando aquelas chamadas, né, as famosas, né, rochas sedimentares, né, lugares que possuem um acúmulo de sedimentos, né, o que são aí as praias, né, bastante acúmulo de sedimentos. Beleza, pessoal? Tranquilo. Olha aqui, ó, olha aí, a erosão eólica. Menino, com o tempo esse processo vai ocorrendo e vai aí desgastando grandes formas de relevo. Joga na tela, Juninho, o pessoal vê aí, ó, processo erosivo ocorrendo. Joga na tela, Juninho. Juninho, olha aí, ó. Com o tempo, como esse desgaste vai ocorrendo. Beleza, gente? Aqui já é uma ação mais endógena, né? Justamente surgindo aí novas formas de relevo, tem ali uma atividade vulcânica, então aquela área ali já vai sofrer um desgaste, já vai mudar a característica daquele lugar. O magmazinho que sai, quando resfria, já cria novo território, já cria outras áreas, né? Então fica ligado aí nesses dois processos. Pronto. Tem as formas naturais. Tranquilo, fácil, perfeito. Se também tem as formas naturais, tem o homem, né? Tem a figura do homem, que entra também para alterar essas paisagens. Como o professor Luciano falou, tinha lá o terrenozinho baldio, que ele brincava lá com seus coleguinhas, e hoje em dia deram lugar ao quê? A casas, residências. Então já foi o quê? Uma atividade humana naquele local, alterando aquela paisagem. Se você ler comigo aqui, ó, elementos culturais, artificiais ou humanizados são aqueles construídos pelos seres humanos, como prédios, pontes e rodovias. Você vê aqui uma imagem que nós temos uma rodovia passando aqui, facilitando aí o deslocamento de pessoas, onde nós tínhamos uma paisagem natural e aí se transformou numa paisagem humanizada, com uma ação humana naquele lugar. Então, olha aqui, ó, diferentes paisagens podem ser criadas modificando a natureza. Com o passar do tempo, é possível perceber que os elementos da paisagem mudam. Com certeza, você já observou alguma mudança no seu entorno, na sua rua. Você vê ali do lado, ó, uma determinada localidade, um determinado bairro, em agosto de 2007. E aí, em fevereiro de 2008, menos de um ano, como aquele lugar ele foi alterado. Então, nós tivemos ali o quê? A tirada daquela camada permeável que não tinha ali, né? A questão do asfalto, você vê que era uma rua ali desprovida desse pavimento, agora é uma rua que tem aí uma pavimentação, então, ou seja, aquela paisagem ali, ela foi alterada através de uma atividade humana. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Suavidade. Então, ó, paisagem transformada. Esse tipo de paisagem é caracterizado quando ocorrem grandes mudanças na paisagem natural.
Essas mudanças proporcionam a destruição da vegetação, a poluição dos solos e a degradação de rios, oceanos e por aí vai. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Se a gente tem um lugar e nós temos ali um ambiente natural, cortando para mim, Juninho, olha, Juninho, bota o professor do rostinho lindo na tela, Juninho. Agora sim, se você tem um lugar natural, está ali com a vegetação, flores, o canto do pássaro, aí começa a chegar a atividade humana, né? A sociedade vai crescendo, a população vai crescendo e com isso tendo que a demanda habitacional crescer junto, para que as pessoas possam morar e habitar em algum lugar. Então você chega naquele ambiente natural, verde, canto das aves, dos pássaros, aquele lugar apaixonante, né? Dado que foi, será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda o tempo todo no mundo. Tudo muda o tempo todo. Então, seja, aí chega ali o homem, constrói uma ponte, começa a construir ali casas. Aí tem aquela dinâmica urbana de passar veículos por ali, aí já começa o que? Poluição atmosférica, aí já tem o desmatamento, aí tem um rio ali, já começa a poluição das águas também ali, com descarte de esgoto, lixo, começa a alterar aquela dinâmica daquele espaço natural. Mas aí, ao longo dos anos, o negócio vai crescendo mais ainda, mais ainda, mais ainda, que não ficou nenhum vesquício de uma área verde. O rio que estava ali se transformou num canal, foi canalizado. Então, seja, aquela paisagem que era natural, virou humanizada e depois ela foi transformada, virando ali uma paisagem totalmente desprovida daqueles ambientes naturais existentes ali. E isso é preocupante, porque, vê comigo, mas o que causa essas transformações nas paisagens é justamente o que? A questão do trabalho humano, porque é através do trabalho que o ser humano ele vai aí modificar de acordo com as suas, aí a questão preocupante, com as suas necessidades. Então, o ser humano, ele vai visar o quê? O seu bem-estar. Ele vai, muitas vezes, desempenhar, construções, muitas vezes desenvolver mecanismos visando apenas o seu interesse pessoal. E aí, os ambientes naturais, a natureza, muitas vezes, ela é escanteada. E aí a gente começa esse processo de desgaste desses recursos naturais, intensificando a produção, retirando ainda mais madeira para a construção de imóveis, retirando ainda mais ali animais, caça, pesca, para a questão da alimentação, sem respeitar o ciclo natural de vida daqueles animais. Vai intensificar também a emissão de gases no meio ambiente, porque tem mais veículos transitando por ali. Então, ou seja, o homem ele vai, ao longo dos anos, degredindo ainda mais a natureza, Queimada, o que é a questão das queimadas aí, O floresta amazônica, o floresta amazônica, o cerrado brasileiro, as fronteiras agrícolas. Então, ou seja, o homem sempre visando o lucro e esquecendo a natureza. Então, ou seja, não é uma coisa sustentável, Então, ao longo dos anos, esses recursos naturais possam vir o quê? Virar escassos. Chegar à escassez desses recursos naturais. E aí, aquela população, população futura, por intermédio de irresponsabilidades das gerações anteriores, não pôde usufruir daqueles recursos naturais. Ou seja, não foi uma sociedade sustentável. Eita, eu sou campeão, Eu estou em primeiro lugar. Menino, subiu o dedo ali de primeiro lugar no Ibope. Olha aqui, uma paisagem que é natural, rapaz. Não tão natural assim, Aquela que a moça está olhando lá embaixo é natural, porque já teve aqui um gradeamento, Aqui em cima teve um gradeamento, então já teve uma atividade humana. Mas ela observa lá embaixo uma paisagem bem natural. E aqui é justamente aquela questão, joga na tela aí, Juninho, daquela paisagem transformada. Você observa aqui um grande centro urbano em que você não vê nenhum vesquício de uma área verde. Você só vê aqui a questão de construções,
de asfaltos, só coisas criadas pelo ser humano, na paisagem bem artificial. Visto tudo isso, olha o final da nossa aula, como o tempo passa rápido, né? Logo é possível concluir que o ser humano detém um grande poder em suas mãos. Sendo assim, esse poder deve ser utilizado com muita responsabilidade. Os espaços naturais têm o seu papel importante nas nossas vidas. Já ficou azul, né? Então o professor Luciano já vai se despedir ali. Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula. Menino, eu gostei desse chicleteiro, chicleteira. Nada, aqui não é chicleteiro, não. É não? Uhum. Eita, o negócio é mais pesado, rock né? and roll. Vai. E aqui o rapaz do rostinho lindo vai ficando por aqui, mandando um beijo pra você. Até a próxima aula, pessoal do sexto ano.